pessoal, bem-vindo ao canal À Esquerda. Estou aqui com Vanessa Graziotin e o nosso entrevistado de hoje é Zé Eduardo Cardoso, ministro da Justiça, advogado da presidenta Dilma Rousseff. Nós queríamos, né, Vanessa, começar falando com você sobre a Dilma Rousseff, sobre aquele processo. Nós fizemos parte daquela comissão do impeachment, você foi um advogado incrível. Nós queríamos primeiro falar sobre aquele processo da presidenta Dilma, Zé. Mas Lindbergh é ministro. Oi. Chama de ministro porque lembramos aqueles tempos. Vamos falar disso também, viu, Zé? Primeiro, a gente quer pedir, né, Lindbergh, para as pessoas que estão nos acompanhando, que se inscrevam no canal. Para a gente é muito importante. A gente está há pouco mais de uma semana, Zé, já são mais de 25 mil seguidores. Isso para a gente é muito importante, porque há uma carência muito grande da boa informação, né, da informação correta, honesta, porque a gente está vivendo assim no mundo irreal, né? E que lamentavelmente muitas pessoas acabam caindo. Então a gente quer pedir aí o reforço, que vocês se inscrevam no canal e agradecer aqueles que já estão inscritos. Tem um sininho do lado, né, Lindbergh? Isso. Você tem que ativar o sininho para receber notificação de novos vídeos. Olha, e também agradecer. Olha, eu vou me inscrever também. Você já não se inscreveu? Não, estou sabendo. Meu Deus do céu. Mas olha, eu quero dizer que vocês dois são duas pessoas que para mim são muito especiais. A gente já era amigo antes do impeachment, mas eu acho que o processo do impeachment a gente ficou... Fomos deputados juntos, os três. Fomos deputados juntos, depois do impeachment a gente estava os dois senadores e naquela batalha toda foram momentos muito difíceis das nossas vidas, mas momentos que acabam construindo uma amizade que é para toda a vida, né? Eu acho, viu, Lindbergh, que aquele processo é um processo que foi muito dolorido, né? Porque ele representava um conjunto de decepções que se somavam dia a dia, né? Nós estamos vendo a democracia e o Estado de Direito ruírem, né? E nós tentando desesperadamente evitar que aquilo acontecesse. Então foram momentos muito angustiantes, momentos muito tensos, né? Momentos de grandes embates, em que todos nós talvez tivéssemos a consciência que estávamos jogando o principal momento das nossas vidas, da história dessas vidas, relativamente àquilo que aconteceu. Então, o resultado está aí. Depois do impeachment, nada mais parou em pé para o institucional no país. A gente já achava isso já. Porque quando você tem um golpe, da forma como que foi dado, né, o impeachment já, mesmo sem ser golpe, já é dolorido no sistema presidencialista, mas com um golpe, nada mais parou no lugar. A partir daí, o Legislativo, o Judiciário, o Ministério Público, o Executivo, uma confusão institucional de grandes proporções. E o processo ainda continua. A eleição de Bolsonaro, eu acho que só bota lenha na fogueira, na perspectiva de nós voltarmos a ter uma estabilidade. A prisão de Lula. A prisão de Lula. É uma continuidade do processo, no meu ver, né? Quer dizer, o Lindbergh até fez um vídeo bem bacana, quando você estiver inscrito no canal. Pode lá assista. Eu vou apertar um vídeo assim, bem didático, falando exatamente disso. Porque o golpe, na verdade, Zé, para mim, foram 3 atos. A cassação da Dilma, ilegal, a gente participou daquilo tudo ali, era um processo kafkiano. Depois a prisão do Lula, sem provas, sem crime, né? E por fim a eleição do Bolsonaro. E lá nesse vídeo que eu apresento, eu tento fazer uma conexão, mostrando também a participação dos Estados Unidos nesse processo, porque eu estou convencido que a gente vive uma nova etapa, uma guerra comercial brutal com a China, e eles estão reeditando a doutrina Monroe. Quem falou isso foi o secretário de segurança do Trump, John Bolton. A tal da doutrina Monroe, América para os americanos. Né? Você sabe que eu vou dizer uma coisa, né? Tem gente que fala as coisas por convicção, sem prova, né? Tem os casos que julgam assim. Não julgam, né? Condenam, assim. Eu acho que um dia ainda, o que está por trás, e não foi revelado no impeachment de Rousseff, ainda vai vir à tona. Tal qual o golpe de 1964. Que anos depois se descobre a participação norte-americana. Eu tenho absoluta convicção, embora não tenha prova, né, de que teve influência internacional muito forte no processo de impeachment do Rousseff. Agora, se você me permite, viu, Lindbergh, primeiro eu quero dar um depoimento aqui, o que foi a participação do Zé Eduardo Cardoso no processo da presidente Dilma. Uma pessoa extremamente competente. Eu acho que menos os seus opositores reconheciam a competência que você levantava, como você apresentava os argumentos, provava que aquilo era um absurdo, porque aquilo é um golpe, não houve crime de responsabilidade. Mas ali, fale um pouco, o que você sentia, porque nós temos os nossos sentimentos. Eu quero que as pessoas que estão nos acompanhando saibam do teu sentimento. Porque doía muito. Muito dolorido. Era diferente do que a gente via lá, o que eles diziam e o que eles diziam pra gente lá fora. Não tem mais condições. O que é mesmo? Como é que se passava aquilo? Isso é importante, eu quero complementar dizendo daquela cena histórica final
que a acusação era Janaína Pascoal e a defesa sua fala. O que você sentiu da votação da Janaína Pascoal? 2 milhões de votos no estado de São Paulo. Ali foi um negócio assim, pesado, porque eu primeiro estava exausto. Todos nós estávamos, né? Eu tinha passado 3 noites dormindo, até o Gabriel, até aqui vendo a entrevista, nós ficamos redigindo as alegações finais, eu dormi 2 horas por noite, são 3 noites, um inferno aqui. E eu tinha machucado a perna, tinha caído, então eu estava com um problema no tendão, eu mancava, aquilo doía, então eu estava numa situação muito ruim. Em condições normais, né, você já teria dificuldade de suportar isso, mas naquele momento, quando a Janaína fala dos netos da Dilma, aquilo me deixou numa situação que eu falei, ou eu respondo no começo da fala isso, ou eu vou perder a concentração, ou perder o controle. Então eu mudei o início daquela fala para responder Janaína, entre a terminar de falar e subir, não era nem por uma estratégia de defesa, era para me acalmar, entendeu? Então foram momentos e lances assim, bastante pesados, muito duros, né? Inclusive, eu me lembro naquele momento, foi uma situação curiosa, tem muita palestra de impeachment, né, nas universidades, eu dei várias, e um aluno numa palestra, eu tenho contado isso em vários momentos, levou e falou assim, professor, o senhor tem sido senhor, eu não sou do PT, mas eu acho que seus argumentos, o senhor tem razão, realmente não tem base para esse impeachment, mas o senhor acha que o senhor vai ganhar? Porque eu acho que o senhor vai perder. E se o senhor acha que vai perder, né, que não vai ter jeito, me dê 2 razões para continuar fazendo um curso de Direito, porque o senhor está sendo um palhaço no meio de um circo. E o senhor não acha que é melhor abandonar a defesa e deixar, não legitimar esse processo? E naquele momento eu me lembrei de uma resposta na época da ditadura, eu entrei na faculdade de Direito no finalzinho da ditadura. E eu me lembro que um aluno perguntou a um professor, que eu não sei nem quem era, e perguntou, professor, esses julgamentos das juntas militares não são uma farsa? O fato de o advogado estar lá não é uma maneira de legitimar esse processo? Por que o senhor e outros advogados vão lá e legitimam isso? Não é melhor deixar para denunciar? E ele deu uma resposta que calou fundo em mim e de certa forma é um pouco que nos movia naquele momento. Ele dizia o seguinte, meu filho, já tinha uma certa idade, meu filho, eu te digo a você o seguinte, muitas vezes na sua vida você vai pegar um processo em que o juiz não vai querer ouvir suas razões, que ele já sabe o resultado. Nesse caso, grite mais alto para que os seus gritos sejam ouvidos fora da sala de audiência do juiz, porque eles precisam ser discutidos lá fora. Exatamente. Então, no fundo... E ficar para a história. A estratégia da defesa de inocente, nós sabíamos que estavam perdidos. Todos nós falamos disso, dificilmente não tem. E a gente viu derreter o apoio que ela tinha. Isso. E o discurso mais assim cínico, porque não, ela perdeu o apoio, só tem 10% do apoio popular e tem que combater a corrupção. Combater a corrupção, olha aí, ó. Com o governo Temer. Então ali, o que a gente fazia era mostrar para a sociedade que aquilo era uma farsa, mostrar para a sociedade que aquilo era um golpe. E se vocês notarem, o próprio clima em relação ao processo ele foi mudando. Nós fomos mostrando para as pessoas a atuação de vocês, todo aquele debate, a tal ponto que hoje, muitas das pessoas que defenderam o impeachment hoje falam que realmente não foi bom. Né? Não tinha razão. E não tinha crime. Né? E além disso, porque ali foi um fato determinado, porque ela foi acusada, você vê Janaína Pascoal, a deputada mais votada de São Paulo, ela faz um processo por encomenda, ela recebeu o quê? 45 mil reais, 45 mil reais para fazer aquela peça, não é? E quanto tempo o PSDB já estava tentando pegar a Dilma de alguma forma? Desde o resultado das eleições. Exatamente, então... ali a gente já sabia, agora foi muito dolorido, porque quando começou eu tinha ilusão, eu quero confessar que eu tinha ilusão que eu achava que nós conseguiríamos convencer pelo menos, porque ela tinha uma larga base de apoio, como teve o presidente Lula, né? Mas lamentavelmente escolheram esse caminho. Aí o tempo passou e aí o que aconteceu? O Eduardo Cunha está preso até hoje, né? Que foi quem começou tudo, preso até hoje. Michel Temer, 2 vezes a Câmara de Deputados, livrou, olha só a diferença, livrou de responder um processo, com provas cabais, publicadas em todos os telejornais brasileiros, né? Então está a situação aí do Temer. O Bolsonaro mal começou,
já foi envolvido em denúncia de corrupção. E a Dilma, tem alguma coisa de corrupção que envolve? Você sabe, eu acho que Mas só. eu costumo brincar dizendo que tem uma praga em torno do impeachment, porque todos aqueles que articularam diretamente o impeachment estão pagando um preço com a sua vida política em relação a isso. Vamos lá, Eduardo Cunha, o que aconteceu com o Eduardo Cunha, Aécio Neves, o que aconteceu com Aécio, Michel, o que aconteceu com o Michel, né? E todas as pessoas que circundam o Michel. Então, a impressão que dá é que aqueles que tiveram a participação ativa no impeachment recebem da história um troco ainda em vida, né? Ou seja, as suas vidas políticas destroçadas, as suas ambições pisadas, tudo isso, enquanto que Dilma Rousseff perdeu o mandato, perdeu. Agora, está lá, sem nenhuma acusação contra ela, e minimamente cabeça se compare com aquilo que passaram os que derrubaram o governo dela pela defesa, entre aspas, da ética na política. Zé, você fala depois do impeachment, a gente abriu um caminho de desequilíbrio, desarranjo institucional no país. Como é que você está vendo esse Brasil hoje? O Brasil hoje virou o país do desarranjo, né? Quer dizer, a Constituição ela é ignorada por quem tem que aplicar, o presidente da República age de uma forma até quase infantil em relação às instituições. É triste ver isso, né? Nós somos um país, você lembra do período em que Lula e Dilma estiveram no governo, né? Nós éramos tratados com respeito no exterior, o Lula era o cara, o país se desenvolvendo, o país tirando milhões de pessoas da miséria. Rapaz, nós viramos uma derrocada total. Hoje você vai no exterior, você é uma gozação. Outro dia lá na Espanha, aí perguntaram, mas é verdade que a ministra de vocês falou em relação aos bebês holandeses? Que Você está falando da Damares. Se masturbar. Aí eu fiquei com eu juro, eu fico com vergonha. Tá certo? Quer dizer, o que está acontecendo hoje no Brasil é uma tristeza só. É o preço que se paga quando você rompe um compromisso democrático. Você não consegue colocar mais nada no lugar, né? Então aí, você tem um Estado totalmente desarranjado, destrambelhado, um presidente, que é isso aí que nós estamos vendo, tudo indica que as coisas não voltarão tão facilmente. Agora é um destrambelhado que aplica a política e defende os interesses dos americanos, não é só dos americanos, essa política irracional de Trump. Irracional, então ele está prestando um serviço. Pelo menos, ele foi transparente, ele disse que ia fazer isso nas eleições. E está fazendo. Agora, o incrível é que as pessoas concordaram. A gente dizia, né? Olha, eles vão acabar com a aposentadoria. Olha o alinhamento com os Estados Unidos. Aí ele fala de abrir lá, agora virou um escritório, mas era uma embaixada em Israel. Zé, e o pacote do muro? Porque tem gente que diz que não é de segurança pública. Né? Não, tem nada a ver com segurança pública aqui. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Esse pacote você pode comentar de diversas perspectivas. Por exemplo, ele tem uma série de inconstitucionalidades. Posso discutir, está ofendendo a Constituição. Ele é pessimamente redigido, ele fere a lei da técnica, trata da técnica legislativa de forma clamorosa. Agora, o principal problema que eu acho que tem que olhar é a diretriz que está com o pano de fundo dele. Ele é um projeto que vai na contramão daquilo que todos os especialistas no Brasil e no mundo pensam em matéria de segurança pública. Ele parece que pressupõe que o problema da violência resolve com elevação de pena. Se resolvesse, você lembra que teve aquela lei dos crimes hediondos que levou? Sim. Resolveu alguma coisa levar aquela pena para acabar com os crimes hediondos? Não. Em vez de ele cuidar de organizar o sistema carcerário. Isso. Na verdade, boa parte da violência do Brasil vem do sistema carcerário, das péssimas condições carcerárias. E ele está ampliando essa população. Ele amplia isso, não resolve o sistema carcerário, não cria um sistema para que outras formas de penalização sejam ditadas. Por exemplo, eu me lembro quando eu era ministro, o Brasil era o 4º país em presos no mundo. E já se mostrava uma ascensão na seguinte linha: o Brasil crescendo o ritmo de aprisionamento e os 3 primeiros países, Estados Unidos, China e Rússia, diminuindo. Hoje o Brasil já era o 3º. Passou a Rússia. Por quê? Porque o Brasil ele investe no aprisionamento e os outros países sabem que o aprisionamento ele tem que ser cada vez mais reduzido para só se prender quem realmente tem situações estritas, barrada a convivência social. Tem que se investir em outras formas de pena e mais eficazes e que não façam com que essas organizações criminosas cooptem o preso dentro do presídio, como acontece no Brasil. Resultado, ao invés de se resolver da segurança, ele vai na contramão da política, ele favorece a letalidade no campo das atividades policiais.
Segurança pública no Estado de Direito é segurança pública que respeita a lei e é eficiente, e não aquela que permite matar, descumprir a lei. É o inverso. Claro, então, não tem um desastre. não tem um plano de redução de homicídios lá. Não tem. Aliás, acho que é o plano de elevação, porque a política de armamento da população vai ter como resultante mais a arma. Ao contrário do que você pensa, ela não é um instrumento de ataque, de defesa, ele é um instrumento de ataque. De ataque. Então, tanto que a polícia recomenda, olha, você está armado, alguém vem te assaltar, não saca a arma. Porque senão você vai morrer. Aí, então, dar armas às e pessoas. para que dar arma? Quer dizer, é o contrário. Você vai ter mais acidentes. As possibilidades de situações de defesa são pequenas, perto ao dano que uma arma traz. Então, assim, a sociedade brasileira, infelizmente, pagará o preço dessa linha de conduta absolutamente inadequada, inaceitável, não estudada e refletida, e que, na verdade, parte do senso comum. Zé, você foi ministro, além de ter sido parlamentar, vereador, deputado, foi ministro da Justiça, é dessa área, portanto, fala com propriedade. Mas tem muita gente que deve estar pensando, isso é coisa dos petistas, dos comunistas, porque agora sim, nós somos comunistas, o grande problema é a cultura marxista, que é o que eles estão colocando. Muita gente deve estar pensando nisso. Agora, eu fico pensando, você viu que o jornal Folha de São Paulo foi quem destruiu o projeto do Moro? Foi. Desmoralizou. Primeiro mostrou que não há nenhum estudo que embase as propostas dele de impacto. Nenhum. Nada. Segundo, a população é contra o que ele quer. Esse negócio de, como é que é, exclusão de... Excludente de licitude. Excludente de licitude. Isso é um absurdo. Uma licença para matar. Era bom Zé explicar isso aqui E para as as pessoas. vítimas maiores serão as mulheres. Nós conseguimos abolir a absolvição do homem que matava, que cometia o feminicídio, naquela época nem se falava de feminicídio, ele era... Sobre forte emoção, né? Ele era absolvido em defesa da honra. Quer dizer, a mulher não podia matar em defesa da honra, mas isso está voltando, porque sob forte emoção ele pode matar. Eu vou dizer para vocês uma coisa que eu acho importante. Até aqui, você está falando, mas o que vocês fizeram? Então, eu vou dizer muito para mim. Isso. E eu, como responsável do setor, no governo da presidenta Dilma, nós apanhamos bastante até encontrar um invocador de segurança pública. É difícil de responder. Eu mesmo saí muito descontente com o que eu fiz nesta área. E por quê? Porque nós demoramos muito tempo a perceber algumas questões. Primeiro, o governo federal não tinha informações onde ocorre o crime. Quando você não tem informações de onde ocorre o crime, eu não posso encontrar o resultado. Então nós criamos uma lei que criava o Sistema Nacional de Informação Estatística para poder ter informação. Os estados não aceitavam. Por exemplo, estados como São Paulo se recusavam a aceitar o convênio porque não queriam passar as informações de criminalidade. Há quem diga que são maquiados certos dados. Então há todo um conjunto de situações. Nós fomos evoluindo, até que nós aplicamos em Alagoas um projeto piloto, a pedido inclusive do governador Teodoro Vilela, que foi o Brasil mais seguro, em que nós pegamos todas as boas práticas para fazer uma experiência em Alagoas. E a criminalidade caiu. Em 2 anos, caiu. Alagoas era o estado mais violento, caiu para o 5º. O atual governador continuou com o programa. Quando então nós falamos, é a hora de aplicar isso no Brasil. Nós pegamos o Fórum de Segurança Pública, nós dividimos o Brasil em 80 cidades mais violentas, íamos colocar as universidades estudando as causas e, ao mesmo tempo, política preventiva, de inteligência, de repressão ao grande criminoso, etc. No momento que nós íamos lançar isso, depois de ter patinado 4 anos para conseguir chegar a essa concepção e íamos implementar, foi quando teve o impeachment. Então, eu te digo, esse plano foi lançado em 2015, tá? A partir de 2015 eu não consegui mais nem ser ministro. E esse governo desconheceu essa projeção. Imagina, isso acabou. Isso estava tudo acumulado, era um plano pronto para ser colocado, inclusive com o apoio do Fórum de Segurança Pública, inclusive com a seguinte questão: nós íamos detectar nessas manchas de criminalidade os problemas sociais que seriam colocados para poder, em conjunto com o Política de Segurança Pública, você ter o combate à causa da criminalidade. Tá? Isso, infelizmente, se perdeu, o impeachment levou isso embora e eu saio muito frustrado do Ministério da Justiça porque aquilo que nós patinamos na hora que você ia colocar o carro para andar, não deu. E o resultado é hoje, segue-se a linha completamente oposta, um projeto de lei, ou projetos de lei completamente fora daquilo que se recomendam, o que é recomendável no plano dos estudos científicos sobre violência. Zé, você foi ministro da Justiça, nós tivemos o Márcio Tomás Bastos, tivemos Tasso Genro, tivemos você. Claro que houve uma mudança na cultura no país, não se investigava.
Em 8 anos do governo Fernando Henrique Cardoso foram feitas 48 operações. Era uma média de 6 por ano. Isso tem uma mudança brusca nos governos do PT. Vão para 200, 300 operações por ano. Agora, você não acha que a gente também foi muito ingênuo em alguns projetos que mandamos para o Congresso Nacional, que deu muito poder às corporações, porque eu acho que hoje a gente vive um estado de exceção, né? Você vê procuradores e juízes de primeira instância se arvorando como dono do país, emparedando o Supremo Tribunal Federal, cresceu muito poder dessas corporações. Eu queria que você fizesse uma avaliação. Olha, eu acho que isso é uma avaliação histórica, viu? Entendeu? Tudo começa com a Constituição de 1988, porque nós saímos da ditadura e aquela Constituição deu garantias democráticas, estabilização democrática, deu uma autonomia para o Ministério Público Constitucional, deu ao Poder Judiciário as prerrogativas que talvez são aquelas que fortalecem esse poder. E a vida foi nos mostrando, né, que talvez o principal problema que acontece não é só no Brasil, é no mundo, que é quem controla o controlador. Né? Ou seja, nós não previmos mecanismos de controle naqueles que controlavam. O resultado é que o abuso de poder pode se colocar em quem controla. E nós não temos antídoto para isso. Claro? Então você veja, às vezes se fala muito das leis que vocês mandaram, mas as pessoas estão aplicando as leis. Não, claro. E quando a gente discutia no Senado sobre o projeto do abuso de poder, estão querendo acabar, abuso de autoridade, estão querendo acabar com a Lava Jato. Não, imagina. Ou seja, eles... Não há poder no Estado Democrático de Direito que não tem que ter limites. Claro. Essa é a percepção que nós temos que ter. Aliás, tudo isso vem da separação de poderes de Montesquieu, que dizia: todo homem que tem o poder tem de dele abusar. Por isso é necessário que o poder limite o poder. E acrescentava: até a virtude precisa de limites. E no fundo é isso. Até os virtuosos precisam de limites, eles abusarão da sua virtude e sacrificarão outras virtudes. Então, no fundo, isso é um processo mundial em que no Brasil foi muito agudizado. Leis que foram feitas com certos propósitos acabam sendo utilizadas fora da situação que se imaginava. Vou dar um exemplo: a lei da delação premiada. Quando foi elaborada a lei da delação premiada, e isso vem de uma proposta que data do governo Lula, embora nós tenhamos encaminhado no governo Dilma, o que se visava era combater organizações criminosas dentro do perfil que nós temos hoje no mundo moderno. Então você tinha o narcotráfico, a questão das armas, que são objeto de negociação por organizações criminosas. Tudo isso, esse era o objetivo. Ninguém nunca imaginou que aquele instrumento da delação premiada ia ensejar que juízes, contra a lei, viessem a prender pessoas para forçá-las a delatar. Isso nunca, sinceramente, isso não me ocorreu, acho que não ocorreu ninguém, mas acabou acontecendo. Mas então por que vocês não melhoraram a lei? Mas o Código de Processo Penal já diz quais são as hipóteses que podem prender, só que se descumpre o Código de Processo Penal. Então, no fundo, eu tenho uma irreverência com o Estado de Direito muito grande. E você pode fazer o que você quiser, que a lei passa a ser um pretexto quando interessa para cumpri-la, ou um artifício que eu utilizo retoricamente para não aplicá-la quando eu quero. Essa é a realidade que nós estamos vivendo hoje. Ou seja, nós não temos hoje no Brasil, no modelo de Estado de Direito, mecanismo de controle em relação aos controladores. Pois é, você veja, os governos, tanto de Lula quanto de Dilma, acho que nenhum até então, foi tão zeloso com essa questão democrática, e em todos os aspectos, em todos os níveis, em todos os setores. É verdade. Né? Eu estava lendo, ministro, uma entrevista recente desse novo ministro da Educação, vamos ver? Abraham, alguma coisa? Vai entrar, coisa assim. Esse novo ministro é um homem da economia, está chegando lá, a gente sabe para quê, com que propósito, privatizar tudo. E perguntaram a ele o seguinte: mas e nas universidades? O senhor vai nomear o primeiro da lista, o presidente da República vai nomear o primeiro da lista? Qual foi a resposta dele? Não cumpri a lei. Aí insistiu: mas vai ser o primeiro da lista? Cumpri a lei. Então pode ser qualquer um, né? Já no governo, para não ser acusado de estarem aparelhando, né, o poder, o que fazia? Primeiro da lista. Isso mesmo assim nós somos acusados de aparelhar o poder. E mesmo assim era acusado. Pois é, essa é a crítica que não pode fazer. Porque eu vou dizer, se tem uma crítica que pode ser feita, eu acho, Zé, é o excesso de um republicanismo ingênuo. Eu digo isso, sabe por quê? Era Márcio Tomás de Baixo, ministro da Justiça. O Lula foi nomear o Procurador-Geral da República. A Constituição diz que é o presidente da República que nomeia.
Eu, sinceramente, vou dar aqui. Nós somos entrevistados cheios de opiniões aqui, viu, Zé? Eu acho um absurdo o Lula nomear o mais votado da corporação. Isso não é democrático. Eu acho que a gente vai ter que aprender com essas lições da história. Olha, eu te falo até minha mudança de opinião, que a gente vai evoluindo, né? Ou alguém poderia dizer até que uma evolução, não sei, mas você vai mudando de ideia. Eu achava que a eleição para esses cargos corporativos era fundamental, que era democrático. Eu me lembro, quando eu era deputado ainda, uma conversa com o Biscaia, né? Um grande lá do Biscaia do Rio, que tinha sido procurador-geral de Justiça do Rio. E eu falava, Biscaia, eu estou muito angustiado com esses processos eleitorais, porque eles se cingem às corporações e muitas vezes o resultado é pela situação corporativa, de dar vantagem para a corporação e não por um respeito à sociedade. E o Biscaia falava para mim, falou, realmente, eu acho que nós fizemos um grande erro, imaginando que dessa forma nós democratizaríamos. Então, no fundo, a vida é que nos ensina. Às vezes você pensa com o melhor dos propósitos certas coisas e de repente você fala, mas meu Deus, isso está seguindo outro caminho, não é assim. Um procurador-geral de justiça, um procurador-geral da República, ele não tem que atender apenas a sua corporação, ele tem que atender a sociedade como um todo, ao Estado brasileiro. Então, E o presidente da República foi eleito. E era uma prerrogativa dele. Ou seja, na vida a gente vai tropeçando, vai se levantando e vai aprendendo. Mas às vezes machuca, e o machucado é tão forte. Acho que você pode levantar. Que é o momento que nós estamos vivendo agora. É o momento que nós estamos vivendo. Você sabe que o Rui Barbosa tem aquela frase histórica dele que a pior ditadura é a ditadura do judiciário. Isso você falou um pouco, porque você não tem a que recorrer. Eu queria que você falasse um pouco do Lula, presidente Lula. Porque o Lula foi lá, impedido de disputar a eleição, está preso há mais de um ano. O juiz que prendeu ele virou ministro da Justiça do Bolsonaro. Eu, quando viajo fora, ninguém acredita quando eu falo com ele. É verdade, é verdade. Eu queria que você agora, como advogado, como é exercer a advocacia nesse momento, nesse estado de exceção, nessa situação de desarranjo institucional? Eu queria que você falasse um pouco disso. Olha, chega a ser assustador, porque as garantias que estão afirmadas na Constituição dos Cidadãos não são aplicáveis. O habeas corpus está sendo tolhido. Eu tenho situações de habeas corpus, eu não sou criminalista, eu direito administrativo, mas aqui em Brasília eu advogo em conjunto com os criminalistas, né, em certas causas. A grande verdade é que o habeas corpus está sendo reduzido. Sabe, aquela que é a principal situação de direitos que se volta a uma pessoa, que é a liberdade, e o habeas corpus está vinculado diretamente à restrição à liberdade, está sendo tolhido, está sendo aniquilado. Né? Então, que Estado é esse? Né? No fundo, nós caminhamos para um Estado autoritário, num período de exceção, né? Que enquanto as pessoas não se derem conta do valor que a democracia e o Estado de Direito traz para a nossa convivência, elas vão continuar aplaudindo, né, situações. E, aliás, eu já vi situações muito curiosas, viu, Beck, de alguns membros do Ministério Público, até da magistratura, que são mão pesada, são contra habeas corpus, até um parente seu ser preso. Quando um parente seu é preso, ele fala, mas isso é uma injustiça, como é que não aceita o habeas corpus? Fala, mas você não era contra até ontem. Né? As pessoas só se dão conta do arbítrio quando elas são diretamente atingidas, elas não conseguem olhar para diante da sociedade, do malefício que posturas como essa traz. Eu espero que as pessoas acordem em relação a isso, porque eu ainda vejo hoje a seguinte ideia: juiz bom é o juiz que prende, juiz mau é o juiz que solta. Não é isto, tá certo? Se eu prendo errado, eu sou um juiz mau. Se eu solto certo, eu sou um juiz bom. Então, esse tipo de situação, ela é absolutamente reveladora de uma cultura desapegada à democracia, ao direito do outro, ela é apegada ao seu direito, né? Justiça é aquilo que vai ver para mim. Né? Essa é a ideia, ou seja, nós temos que superar isso. Eu estou te ouvindo falar agora e estou lembrando muito do que foi aquele período do impeachment, porque a gente já falava, você falava muito disso. Isso é um golpe, apenas está abrindo a porta, e é isso que aconteceu aqui, foi um exemplo. Lamentavelmente, lamento muito que o próprio Supremo Tribunal Federal, que também não tinha consciência do que estava acontecendo, devia ter julgado se aquilo foi constitucional ou se não foi constitucional. Simplesmente lavou as mãos. Simplesmente não julgou, não é? E eu acho que, agora, o que vai reverter essa situação essa situação que a gente vive, de governo de exceção, é a miséria em que eles estão jogando o povo. Porque tudo isso eles fizeram com um objetivo,
que é ampliar os lucros dos mais ricos, é ampliar o saque das nossas riquezas pelo imperialismo, sobretudo o imperialismo americano. Só que eles estão vindo com tanta força, né, Lindbergh, com tanta força, que o povo vai se rebelar contra eles. É verdade. Eu não sei onde é que isso vai parar. Eu só espero que pare num ponto que o Estado de Direito e a democracia voltem a estar de pé no Brasil. Zé, já para finalizar aqui essa entrevista, também te agradecendo, queria que você falasse um pouco. Eu não falei do Lula que você me pediu. Queria que você falasse do. Então fala do Lula antes. Então falar do Lula e Tá. Na verdade, eu não falaria isso se eu não estivesse convencido. Né? Eu li o caso do Triplex, né? A sentença, outros aspectos. É uma sentença tão oca, tão vazia, tão sem provas, né? Um processo que foi caracterizado por tantos vícios, inclusive da própria atribuição do juiz Moro para julgar, porque ele não tinha atribuição para fazer isso. Então, uma série de situações bárbaras que ensejaram uma prisão indevida daquela pessoa que é, sem sombra de dúvida, o maior líder que o Brasil já teve na perspectiva popular. Acho que o mundo, né? O que o mundo teve, pode ser dito assim, e que simplesmente foi tomada pelo juiz que vira ministro de Bolsonaro. Se as pessoas não estabelecerem uma ligação quanto a isso, né, a história seguramente o fará. Né? Então, ou seja, eu tenho uma prisão arbitrária, uma prisão que deveria ter mudado a história do país, que mudou a história do país, porque se Lula tivesse solto, ganharia as eleições, indiscutivelmente. Bolsonaro não seria presidente, o Brasil não estaria na situação que está hoje, nem nós viveríamos os dias que talvez vivamos no futuro. Isto é muito triste para quem olha uma realidade. Eu não proporia Lindbergh na prisão nesses termos nem para o meu pior adversário, nem para Jair Bolsonaro. A gente tem que ter senso de limites, tá certo? Um processo como esse, eu seria o defensor de Jair Bolsonaro se ele fosse o réu. Não está errado, isso não se faz, isso é incorreto, né? Mas infelizmente nem todos pensam assim. Eu queria fazer uma última pergunta, que é, na verdade, o Supremo cruzou os braços, outros usam outras palavras, até se acovardou naquele processo do impeachment, depois da prisão do Lula, já existia uma maioria contra aquela prisão em segunda instância, mas a presidente Carmen Lúcia não colocou para votar a descer. E agora, o que eles chamavam de opinião pública, e aparece cada vez mais como milícias bolsonaristas, se voltam contra o Supremo, falando de impeachment do Supremo. Eu acho isso muito grave, porque aí quem defende isso está defendendo fechar regime. Será que está caindo a ficha da turma ali no Supremo sobre o que está acontecendo? Né? Será que há uma reflexão sobre esse novo momento que a gente está vivendo? Porque a tal opinião pública são grupos dirigidos por esse pessoal. Não é só o povo da rua, não. É muito representante que foi eleito na última eleição, tá aí no Com esse Senado, discurso? com esse discurso. Eu acho que, eu não gosto muito de generalizar, eu acho que no Supremo você teve boas decisões, más decisões, juízes que foram mais firmes, outros não tão firmes, então eu não generalizo. O que acho que pega muito é a demonstração para aqueles que diziam que o PT aniquilava a democracia, que o PT era um partido. Está aí o resultado. Nós temos verdadeiras hordas tentando aniquilar a independência e a autonomia do Poder Judiciário. E talvez, Lindbergh, pelas críticas que nós fazemos em algumas decisões, poderíamos imaginar que nós somaríamos essas hordas. Dizer, não, vamos derrubar o Supremo que prendeu o Lula, etc. Não. Nós é que teríamos todas as razões. Nós teríamos razões até para fazer isso, nós não falamos. Sabe por quê? Nós defendemos o Estado de Direito, porque nós defendemos que as instituições fiquem sólidas, que a democracia sobreviva. Então nós temos que, nesse momento, por mais paradoxal que seja, que defender o judiciário contra esse tipo de coisa. Eu não quero defender juízes que decidem mal, juízes que são arbitrários, não quero defender. Mas a instituição, o Poder Judiciário, a instituição Supremo Tribunal Federal, ela tem que ser defendida se eu quero que a democracia sobreviva. Zé, muito obrigado. Imagina, eu que agradeço. É um prazer juntar com vocês, queridos companheiros. Eu só quero fazer um pedido para vocês. Vou terminar isso aqui. Me ensina como é que eu entro nesse canal. Mas claro, e aproveitar para pedir para você se inscrever no canal à esquerda e ative o sininho para receber notificação. Muito obrigado. Vou fazer o meu lá. Tchau. Valeu. Obrigada.